O tema de hoje é minha primeira obra. E agora? Por onde começar? Então, pessoal, vem lá. Deixa eu explicar aqui. Se você está chegando aqui de paraquedas, é a sua primeira live comigo, deixa eu te explicar algumas coisas. Eu sou o engenheiro Felipe Soares, eu sou o diretor técnico, proprietário da AZ Construções. Eu sou engenheiro civil de formação, especialista em estruturas de concreto armado e fundação de formação. Mas de vivência, de experiência, digamos assim, de levar sol, eu me tornei especialista em gerenciamento de obras, tá? Em gestão de obras. Eu trabalho com obras desde 2012, na verdade, final de 2011. Então, eu trabalhei durante essa minha jornada em empresas grandes, empresas pequenas, até abrir a minha própria empresa, em obras de grande, pequeno e médio porte. Então, eu me especializei em gestão de obras na prática, tá certo? Então, hoje, a gente vai falar sobre um tema, na verdade, quem escolhe o tema não sou eu, são vocês, como vocês perceberam durante o dia. Eu faço enquete para que na segunda-feira à noite o tema mais voltado seja debatido aqui na nossa live. E o tema vencedor, disparado foi minha primeira obra. E agora, o que devo fazer? Quem aqui já pegou a primeira obra ou quem aqui ainda não pegou a primeira obra, mas já tem aquele frio na barriga, já bateu aquele desespero, aquele medo de entrar na obra sem saber o que fazer, realmente entrar às cegas, sem saber como se portar. Por quê? Porque a faculdade não te preparou para isso. Porque você, por mais que tenha aprendido toda a teoria do mundo, quando você é colocado em prova, quando você é colocado em prática, você tende a ficar com medo, você tende a ficar nervoso. E aqui eu vou te ajudar nessa live a guiar você no que fazer quando estiver começando a sua carreira profissional na prática. Quando botar pela primeira vez a bota de engenheiro e o capacete para entrar na prática e dizer agora sim, vamos sair do terreno zerado e levantar um prédio. Vamos sair do terreno ficha e começar uma casa. Lembra como eu falei aqui, assim como vocês, eu também já passei por isso. Eu trabalho com obras desde 2012, mas eu tive a minha primeira obra. E assim como você deve ter se sentido, ou como você está se sentindo hoje, eu me sentia inseguro, eu me sentia despreparado, eu me sentia desnorteado. Muitas das vezes com medo até de ir para a obra, dizendo, rapaz, será que dá para mim? Eu acho que é melhor passar essa oportunidade para outra pessoa. Por quê? É normal. Tudo que a gente começa, tudo que a gente está iniciando, tudo que é novo para a gente, tende a passar medo. Tende a nos deixar inseguro. E um segredo que eu vou contar pra vocês, até hoje a gente tem um frio na barriga, cara. Até hoje dá aquele friozinho. Só que um frio mais controlado. Porque por mais que eu tenha 10 anos de experiência com obra, vão vir obras de diferentes tipos. Obras de situações, de tipo de projeto que eu nunca executei na vida. E aí eu vou ficar desesperado? Não. Vai dar aquele friozinho, mas eu sei que o princípio da engenharia é o mesmo. Tá? Então eu vou passar dicas aqui do que você deve fazer quando entrar na obra. Quais os primeiros passos? O que é que eu tenho que me atentar? E aí, quem aqui já passou por isso? Comenta pra mim se você já teve esse medo, se já bateu esse desespero em você. Se você já teve medo de aceitar uma oportunidade de obra, ou já teve medo de pegar uma obra, alguém querendo te contratar por insegurança, por não se sentir preparado. E comenta pra mim também se eu tiver errado, tá? Olha, eu falo baseado em mim. A faculdade não me preparou pro mercado. A faculdade me deu um conhecimento teórico, beleza, me deu aquele oceano, tá certo? Só que com um palmo de profundidade. E eu descobri que os melhores engenheiros são aqueles que mergulham de cabeça e não os que tentam nadar por cima. São os que nadam por baixo. Quanto mais eu me aprofundo em algo, mais especialista eu fico do assunto e tende a ter maiores ganhos financeiros. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou deixar claro para vocês. Se você foi contratado para começar uma obra, seja uma empresa ou um cliente te contratou, você tem que saber que existe primeiro a parte documental, a parte burocrática. Imagina só, o cliente chama você como engenheiro, chama você como empresa, você como estagiário, como estudante para dizer, Felipe, eu quero que você seja o engenheiro da minha obra, eu quero que você construa a minha casa. E aí você, beleza, vai todo afoito, começa a construir a casa do seu cliente e de repente é embargado pela secretaria do município. De repente chega uma fiscalização do CREA, do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, quem paga essa conta? Você sabia que o dono da obra, ele pode pagar essa conta junto com você? Primeiro que se ele não te contratar,
como empresa, ele está te contratando como profissional, ele é o chefe da parada, ele é o dono, então ele é o responsável por tudo. Então, ele vai levar notificação do Ministério do Trabalho, ele pode levar notificação do meio ambiente, ele pode levar notificação do CREA, notificação da Secretaria do município, e essas notificações podem gerar auto de infração, multa. E se você está pagando multa, imagina só o prejuízo que o teu cliente vai tendo. Então, por mais que você não goste de burocracia, você tem que entender um pouco disso aí. Você tem que entender que para começar uma obra, no mínimo, por que eu estou falando isso, no mínimo? Porque muitas das vezes, o cliente ele não quer que você faça regularização. Ele não quer que você documente isso. Tá? Então, no mínimo, eu como engenheiro eu tenho que me resguardar. Eu passar um checklist para o meu contratante, para o meu cliente, dizendo a ele que precisa providenciar alvará, o PPRA, o PCMAT, a licença ambiental, os documentos pertinentes daquele município para aquele tipo de obra. Lembrando que, se é uma obra residencial, eu tenho determinados documentos, se é uma obra comercial, uma obra de grande porte, eu tenho outros documentos. Porém, o cliente pode não querer fazer. Não, Felipe, eu não quero, aqui no interior a gente está acostumado a não fazer e não vamos tirar o alvará, não vamos fazer nada. Você não vai perder o serviço por isso. Seu papel é orientá-lo, é documentar, dizer, olha, tá aqui, eu preciso desses documentos e passa a responsabilidade para ele. Porque quando vier essa fiscalização, quando vier a cobrança, se chegar essa galera para poder notificar e dar multa, você vai dizer para ele, ó, tá vendo? Ó, eu te informei, eu te avisei, mas tu preferiu arriscar. Ele não tem como te culpar, ele não tem como jogar a responsabilidade em você recém-formado, ele não tem como jogar a responsabilidade em você que ainda não tem experiência, porque você sabia que precisava dessa documentação para poder começar a obra. E um detalhe interessantíssimo, você sabia que quando chega essa fiscalização, eles podem te multar e embargar a tua obra, de forma que você só consegue voltar, retomar as atividades depois que você tiver uma autorização. E aí, vai gastar duas vezes, vai gastar pagando multa e gastar para regularizar. 2 gastos, tá certo? E é esse o seu papel em orientar a pessoa que está te contratando. Seja um empresário, porque, Felipe, cara, eu trabalhei em empresa pequena. Tem empresário que pensa assim, não vou fazer, não vou documentar, não vou fazer segurança, não vou fazer documentação, deixa vir o ministério. E aí você vai dizer, tudo bem, eu sou funcionário, eu tô aqui para te obedecer, eu tô aqui para fazer as regras do teu jogo. Se tu não quer, não tem problema. Porém, assina aqui essa documentação, ou então assina esse recebido do que eu te informei, porque eu só depois não quero que você jogue a culpa em cima de mim. Eu depois só não quero que você me culpe. Tudo bem? Eu entendo, o dinheiro é seu. Se vier multa, quem vai pagar é você, sem problema algum, doutor. Mas eu preciso zelar pelo meu nome, e eu tô te informando que precisa dessas documentações. Agora cabe a você ou não dar recurso pra gente fazer isso. Faz sentido? Toda segunda-feira, às 20 horas e 20 minutos. Pessoal, para você que não sabe, toda segunda-feira, 20 horas e 20 minutos, eu tô aqui ao vivo com conteúdo, tá? Essa live vai ficar disponível. Faz sentido para vocês, pessoal? Olha, se eu sou contratado, eu não posso chegar querendo mudar a forma da empresa trabalhar. Mas eu tenho o meu papel de orientar. Chegar pro dono e dizer, olha, precisa dessa documentação. Não vai querer, não. Então dê um visto aqui para lembrar que eu te solicitei. Por quê? Se tu não... Olha, bota só. Teu cliente não quis fazer nada disso. Teu cliente não. O teu contratante não quis fazer nada disso. Teu cliente não quis pagar nenhuma dessas documentações. Só que na hora que vier a multa, ele vai te culpar porque tu não orientou, porque era sua responsabilidade. Se você está documentado, se você está registrado, ele não pode dizer isso. Porque você vai dizer, velho, não diga isso não. Eu vim aqui, eu te informei, eu pedi. Mas você é o dono, quem manda é você. Tá? Tô falando isso porque eu já vivi, cara. Eu já vivi. E aí é o que eu digo, ó, eu avisei, você não quis fazer, eu não vou brigar com você por isso, eu não vou perder o serviço por isso. Tranquilo? Então, bota na cabeça, pessoal, mesmo que você vai executar a obra, vai trabalhar com obra, você tem que ter esse conhecimento geral das documentações necessárias para poder iniciar aquela obra. Antes de eu começar a bater o primeiro prego na obra, eu teria que ter um alvará de construção. Óbvio, tem cidade que você constrói a obra e não chega a fiscalização. Mas e aí, se tu for o azarado, se tu for o cara da vez, se tu for a única obra que o cara visitou no ano? Kellen Fernandes, depende do tipo de reforma. Busca a secretaria do teu município. Se for manutenção, troca de piso, essas coisas não. Mas se você mudou a característica, cresceu a casa, aí você precisa de alvará, tá? Mas é bom procurar a sua secretaria. Então, vamos lá. Segunda coisa muito importante, pessoal. Você está indo na sua primeira obra. O que é que você tem que fazer? Tirar o que está no papel e transformar no empreendimento, seja casa, prédio ou edifício comercial. Então uma coisa que a gente faz logo de cara, muitas das vezes, antes de entrar na obra, digamos assim, geralmente quando você é contratado para fazer uma obra,
tá? Quando a empresa te contrata para ser um engenheiro de determinada obra, você não vai direto para a obra. Você passa no escritório fazendo todo um levantamento, fazendo toda, a gente chama de análise crítica de projeto. Pegar os projetos de empreendimento e fazer uma análise, tá certo? Fazer um planejamento ou se fazer do planejamento que já existe para poder saber se é possível com aquele projeto ou não. Então, eu vou analisar os projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, vou fazer uma compatibilização, eu vou analisar esses projetos, se eles realmente são execuíveis, se está tudo ok, se não está esquecendo de nada, se não está faltando nenhuma informação. Então, a gente perde um pouco de tempo, na verdade não é perder, é investir na compatibilização e análise crítica. Nessa análise crítica, o que é muito importante analisar? Primeiro, realmente, as medidas batem de todos os projetos. Segundo, quantitativo de material. Esse quantitativo está de acordo? Cara, realmente é aquele tipo de fundação para aquela obra? Será que não dá para fazer uma alteração, uma mudança? Qual o melhor material daquela região? Será que o setor de projeto veio uma empresa de São Paulo, fez um projeto de São Paulo aqui para Maceió e não levou em consideração que aqui é muito mais barato usar a laje de EPS do que a laje, digamos assim, de tijolo cerâmico? E aí, de lajota cerâmica? Será que não vale a pena eu analisar ainda na etapa de projeto e pedir uma revisão para o meu calculista dizendo, olha, a laje de EPS aqui sai a R$2. Se eu comprar de lajota vai sair mais barato. Faz uma compatibilização para ver se o peso da fundação vai afetar diretamente ou se vai ajudar a piorar, entendeu? É jogar essas informações e explodi-las de todo jeito, causar problema, digamos assim. É hora de analisar tudo certinho. E aí eu costumo brincar que essa análise crítica de projeto, eu tenho que quantificar os materiais. A gente já brinca de quantificar ali, tá? Porque eu faço a quantificação desses materiais e começo a analisar e criar um planejamento em paralelo. Então, análise crítica de projeto e planejamento, a gente tende a usar de forma paralela. Ó, primeiro mês eu quero fazer a minha fundação, vai ser os serviços preliminares, eu vou fazer a fundação da obra. Quais materiais que eu vou querer no primeiro mês? Ó, faz um planejamento de chegada de material baseado com o andamento da obra e análise crítica do projeto. Analiso projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, arquitetônico. Analiso de forma, olha, mas é de forma detalhada. Se eu pudesse dar uma dica a vocês, é melhor você passar um mês só analisando o projeto do que você começar a analisar o projeto quando já tiver começado a obra. Porque esse tempo que você vai ter para corrigir os erros de projeto durante a obra é muito maior. E um detalhe, quando você erra na obra é muito mais caro. Porque enquanto eu estou no papel, eu posso chegar nesse mês anterior e somente trocar a linha e trocar material. Já quando eu estou na obra para resolver esse problema, eu estou trocando parede. Quando eu troco parede, eu estou trocando tijolo. Estou derrubando tijolo, eu estou gastando chapisco, estou gastando reboco e estou gastando a mais a mão de obra que fez aquele serviço e vai ter que refazer. Então, ó, dica dessa live aqui, de cara, é mais fácil mudar linhas do que mudar paredes. É mais fácil trocar material no Revit, no AutoCAD, do que estar derrubando material na obra. Então, é importantíssimo você poder se dedicar nessa análise crítica de projeto. Faz sentido para vocês? Se dedicar nessa parada é fundamental. E aí, fazer um planejamento mais assertivo, onde eu tenho que analisar, primeiro, método construtivo, tá certo? Felipe, mas pô, tu nem chegou na obra ainda? Não cheguei na obra ainda. Porque se você só pensa em obra, entrando em obra, você está sendo mais um mestre de obras, tá? O mestre de obras é o que chega na obra e começa a entender na obra o que vai ser feito da obra e vai criando a obra dentro da obra. Você não é mestre de obras, você é engenheiro. Você tem que parar mais tempo sentado, analisando, criando e arrumando soluções viáveis, econômicas para o seu cliente, tá? Para de achar que todo engenheiro de obra só precisa focar na obra. Não, é sentado na mesa onde ele descobre as melhores soluções. Faz sentido para vocês? Tá? Na obra a gente vai lá para registrar, para acompanhar, para supervisionar. É importante estar na obra? É demais, eu sou apaixonado por obra. Mas antes de começar a obra, eu não posso começar ela, eu tenho que fazer toda essa análise, todo esse passo a passo para não começar ela errada. Eu já trabalhei em obra que o pessoal locou a obra errada. Locou, cara, tem noção do que é locar a obra errada? Uma locação errada. Trocar a posição da obra. Por quê? Porque não teve análise crítica. Porque não parou para analisar com cuidado. Porque achou que engenheiro de obra tem que tomar decisão só na obra. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Então, eu tenho que ter, primeiro, conhecimento burocrático da documentação. A gente chama de pasta legal da obra. Uma pasta com toda a documentação necessária.
tanto do responsável técnico como da obra. Felipe, mas o cliente não quer, eu preciso de um documento assinado que eu informei para ele, porque na hora que der merda não vai dar para mim, vai dar para ele que não quis fazer. Seja o cliente, seja meu chefe, seja quem for. Eu como engenheiro, eu como profissional fiz o meu papel. A merda não vai ser culpa minha. Segundo, conferência de projetos, análise crítica, fazer aí as interferências, fazer a compatibilização, analisar material, equipamento que eu vou ter naquela obra. Terceiro, um planejamento alinhado com projetos, tá? Um planejamento que vai envolver o quê? O que é que envolve o planejamento, pessoal? A duração de atividade, tá certo? A quantidade de equipes e a quantidade de material. São 3 princípios básicos. Óbvio que eu estou falando de forma genérica. Essas 3 coisas têm que estar envolvidas no meu planejamento. Tem que ter mão de obra, tem que ter material e eu tenho que ter um prazo para terminar aquilo, tá? Se não tiver prazo, não é planejamento. Um prazo inicial. Tranquilo? E aí, Felipe? Agora eu vou começar a obra. Agora a gente vai para dentro dela. O que é que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiro, eu sou engenheiro, meu amigo. Eu sou engenheiro. Eu não estou botando prego em cima de prego, nem tijolo em cima de tijolo, não. O papel do gestor, olha, o papel do gestor, preste atenção, não é estar botando tijolo em cima de tijolo, nem conferindo prumo por prumo, esquadro por esquadro, não, tá? Nós, como gestores, geralmente nós temos uma equipe, seja de estagiários, ou encarregados, ou pessoas que estão à frente, o mestre da obra, de pessoas que estão lá para ser o operacional. Essa galera é que está lá direcionada para conseguir fazer cada serviço. Eles são operacionais. Você, como gestor, você é nível estratégico. Você é o estrategista. Você é o cara que monta o jogo. Você é o Pep Guardiola da engenharia. Imagina só, ó, uma análise que eu fiz recentemente. Você tem 2 times. O Flamengo do ano passado, se você gosta de futebol, e o Flamengo desse ano. Para pensar o seguinte. Mesmo time, mesmo elenco, vamos analisar como se fosse uma obra. Eu tenho os mesmos pedreiros, os mesmos profissionais, os mesmos encarregados, os mesmos mestres de obras. Ano passado, a gente estava com a obra adiantada, a obra seguindo um padrão de qualidade. Esse ano, a gente mudou só o engenheiro, mudou só o treinador, mudou só o estratégico. Quando mudou, a obra desandou. Por quê? Não importa a equipe operacional que eu tenha, óbvio que ela é fundamental, óbvio que ela é importante, mas se a filosofia do gestor não for de cobrança, não for de liderança, as coisas caem. Faz sentido? Não, é sério, gente. Faz sentido para vocês? Se o gestor, ele não é um bom gestor, a equipe tende a declinar, a equipe tende a diminuir sua produção, a equipe tende a não entregar o alto nível, a não entregar a alta qualidade. Já quando eu tenho um gestor que pega no pé, que sabe cobrar, que sabe exigir, não é que ele vai estar chutando pro gol, não. O Jorge Jesus não fazia gol, não. Ele motivava a equipe para fazer gol. Ele usava as pessoas para melhorar a qualidade. O importante é ter Jesus. Não, sério, gente. Ó, mas deu para entender o que eu tô querendo dizer? Que o estratégico, cara, ele é o principal dentro da empresa. É ele que coloca na cabeça das pessoas se tem que economizar material. É ele... Cara, para pensar. Quem é que já trabalhou em obra? Me dá um eu. Quem já trabalhou em obra? Eu trabalhei em obra, gente, quando era estagiário, que quando o engenheiro chegava, a produção mudava, cara. Quando o engenheiro estava na obra, era um ritmo de produção que o cara não via ninguém parado. Assim, também, eu trabalhei em outra obra que o engenheiro estava lá e nem parece que tinha engenheiro. O cara não tinha presença, o cara não tinha moral, o cara não tinha poder ali dentro. E eu olhava e ficava dizendo, meu Deus, eu trabalhei na mesma empresa, tá, em 2 obras diferentes, com 2 profissionais totalmente diferentes, e você via que, porra, pera aí, até o mesmo profissional que estava na outra obra aqui produz e lá não produz, porque a cabeça, o cérebro pensante, não estava atuando da forma que deveria. Gente, o seu papel aí do lado, quando você for um gestor de obra, não é estar conferindo prumo, não é estar conferindo esquadro, não. É fazer com que a sua equipe confira o prumo, é fazer com que a sua equipe faça a obra no esquadro, é fazer com que a sua equipe tenha uma metodologia, tenha uma filosofia de economizar para você, de forma que você gratifique quando ela economizar. É a sua equipe fazer com que a obra cumpra o prazo. Fazer com que a obra tenha qualidade. É a sua equipe jogar junto com você. E aí é o nosso papel. Sempre. Gente, olha. Existem diversos profissionais numa obra. Tem pessoas que elas só vão te obedecer, escuta o que eu estou dizendo. Elas só vão te obedecer quando tu gritar com ela.
Porra, cadê a obra? Tá atrasada. Ela só vai te obedecer quando você gritar com ela. Tem outras pessoas que não funcionam no grito, funcionam quando você amacia o ego delas, quando você elogia. Cara, parabéns, tá muito bom, mas se tu fizer desse jeito, pode melhorar. Tem pessoas que são movidas a elogio, eu tenho que elogiar para que ela melhore. Tem pessoas que eu tenho que gritar, e tem pessoas que só funcionam no dinheiro, e nada de errado com isso. Cada pessoa tem o seu botão, e eu como gestor só tenho que descobrir qual o botão de start de cada um. O melhor gestor é aquele cara que faz a galera produzir mais com menos recursos, sendo o bom líder e ainda sendo ou amado ou odiado. Por que odiado? Não importa se a galera te odeia, importa que ela entregue o que você precisa. Existe eu vi uma vez, eu não lembro agora, que só existe duas formas do negócio acontecer, tá? De seguir da forma correta. Ou eles têm que te odiar por ter medo de você e fazer a parada com medo de ser demitido, ou eles têm que te amar por querer ser elogiado, por querer que você faça a parada. E é pura verdade. Eu faço baseado nas minhas experiências, cara. Eu não tô falando nas experiências dos outros, não. É baseado no que eu vivi. Eu já fui ameaçado de morte, eu já briguei em obra, eu já fui demitido, eu já levei suspensão. Cara, eu já dei suspensão, eu já briguei em obra do ponto de furarem meus pneus do meu carro, de quebrarem vidro do meu carro, e nada de errado com isso. Eu estava certo, eu tinha que cobrar. E no começo foi difícil, até eles acostumarem com a minha forma de trabalhar. Eu costumo brincar, pessoal, que esse começo da obra é hora de você mostrar a sua filosofia de jogo. Imagina só, pare para pensar. Se você chega numa obra e perdeu a moral no primeiro mês, se a galera achar que você vai deixar de qualquer jeito, você nunca mais vai recuperar essa moral. Você nunca mais vai conseguir ter a equipe na sua mão. Então é no começo onde eu sou chato. É no começo onde eu boto as regras do jogo. Eu digo, é assim que funciona, se tá insatisfeito é hora de ir embora. Não tem problema não. Do mesmo jeito que você foi admitido, pode ser demitido. Acabou. É a hora de ser chato. Porque depois eles vão acostumar com a sua forma de trabalhar e você pode inclusive ir melhorando com eles, digamos assim. Eles vão, primeiro, você não está exigindo nada demais, você está sendo íntegro. Uma das coisas que acontecia comigo, eu me atrasava bastante quando eu trabalhava, tá? E, cara, pra você ter noção, eu chegava na obra 7h01, o meu chefe mandava voltar. Ele botava eu pra ir pra casa e dizia, meu amigo, você tem que estar 10 minutos antes, que você é engenheiro, você é administrativo, você tem que dar exemplo. Dito e feito, eu aprendi assim. Cara, eu voltei pra casa 3, 4 vezes, até que eu disse, não, pô, então quem tá errado sou eu. Sabe por quê? Porque o meu chefe chegava antes de mim. O cara não precisava estar lá antes de mim, mas ele estava antes. E ele começou a me cobrar isso. E aí eu descobri que isso serviu de lição pra mim. No começo eu ficava puto, ficava doente, revoltado. Digo, pô, 1 minuto, tem gente que chega mais tarde que eu, ele não diz nada. Mas eu tinha que ser o exemplo, porque era em mim que a equipe se espelhava. O líder tem que puxar a galera. Então, descubra, pessoal, como motivar essa galera. Agora, não adianta querer contratar qualquer um no mercado, não. Por quê? Porque, infelizmente, até você saber se o cara é bom de reboco, se o cara é bom de piso, ele vai gastar a tua argamassa e vai gastar o teu revestimento. Então, quando você vai contratar a galera para começar a obra, eu contrato, pessoal, mão de obra indicada. Eu ligo no grupo dos engenheiros, mando uma mensagem, pessoal, alguém tem pedreiro bom de assentamento de cerâmica? Alguém tem pedreiro bom para revestimento de porcelanato? Alguém tem pedreiro bom de alvenaria? Eu busco referência porque eu não sou burro. Eu não vou arriscar na loteria pegando pessoas da rua, colocando na obra, numa obra, digamos assim, de um alto padrão de acabamento, e vou esperar o cara errar para descobrir se ele é bom ou ruim. Óbvio que tem chance de eu errar, sim. Lógico que tem chance de um cara me indicar alguém que não presta. Mas eu pergunto você que está aí do outro lado. Se eu perguntasse, se você indica aí determinada mão de obra, você iria me indicar alguém ruim? Sabe por que você não indica? Porque teu nome vai junto. Você tende a indicar pessoas que te agradaram. Você tende a colocar nos grupos de WhatsApp, ou você indicar por telefone, pessoas que trabalharam bem. E não significa que na minha obra ela vai trabalhar, não. Porque é o que eu falei, às vezes o cara tá com problema em casa, às vezes o cara tem problema em família, não se bateu com você, não gostou da obra e termina trabalhando de forma ruim por estar insatisfeito. Mas as chances são que esse cara tenha mais sucesso na minha obra do que um estranho. Eu vou estar... É estatística, velho. Pô, o cara deu certo em uma obra, a chance que ele dê na minha é muito grande. Agora, se eu não tenho referência nenhuma de um cara que vai trabalhar na minha obra, as chances pode ser que ele seja bom ou que seja ruim. Óbvio, existem profissionais que eu vou moldando, que eu vou ajustando. Ninguém vem pronto. Olha, para na tua cabeça. Não vem profissional pronto para a obra, não.
Vai vir profissionais bons, vão, mas você tem que moldar a seu estilo. Tem aquela empresa que o cara diz que tem que ser de tal jeito, mas na sua a metodologia é outra. E você vai adequar a sua realidade. Exatamente, Aaron. Salve para quem indicou. E é bom isso, cara. Eu só indico quem eu confio. Inclusive quando o cara bota no grupo, olha, esse pessoal aqui é boa. Se o cara for ruim, eu digo, ó, pode até ser bom, mas comigo foi ruim. Eu digo mesmo, porque é o meu papel ajudar. Assim como eu quero que sejam transparentes comigo quando eu pedir indicação. Um exemplo disso, eu tinha o Mikael que fazia meus serviços elétricos, o Mikael foi morar fora, e aí eu estava precisando de um eletricista, eu liguei pro Edgar, que é meu aluno, que já fez serviço comigo. O Edgar pegou e me indicou o Tim Maia já está na terceira obra com a gente, comigo com a minha irmã fazendo serviço de reforma. Por quê? O cara é bom. Ele é perfeito? Não, mas a gente se ajusta, a gente se adequa. A gente chega lá dando macete, porque ele tem o principal, humildade. Ele sabe ouvir, ele não tem cara feia. Tem cara que porque tem 20 anos de experiência, você vai dar uma ordem porque a gente é novo, e ele chega se achando. Aí é a hora de você dizer, ó, velho, você pode até ser bom, mas vai ser bom em outra empresa. Na minha quem manda sou eu, meu amigo. Faz sentido? Então, eu preciso, quando eu sou gestor de obra, eu tenho que entender não só de obra, não só da técnica. Porque, cara, vamos botar na cabeça de vocês uma coisa. Gente, eu preciso de engenheiro para fazer uma casa? Desculpa dizer, cara, se você acha isso, você está enganado. Não. A obra não vai sair só se tiver engenheiro. A minha casa foi construída sem engenheiro. Minha casa está lá de pé há 28 anos, é a casa que eu nasci e fui criado. A casa do lado, o mercadinho do meu avô, a obra não vai sair só se tiver engenheiro, não. A obra vai existir sim, porém, muitas das vezes com um custo mais elevado do que poderia ser, com manifestações patológicas, fora do prazo, traumatizando o cliente, aquele cliente que hoje não quer saber mais de reformar, não quer saber mais de construir, porque ficou traumatizado com a obra que fez com o empreiteiro, com a obra que fez com outra pessoa. Então, olha, você não precisa de um engenheiro para construir uma obra, não. Para ela ficar de qualquer jeito, ela vai ser construída. Agora eu não sei se vai ser no padrão que você queria. Eu não sei se essa obra, em vez de te trazer comodidade, vai trazer dor de cabeça. Agora, se você quer, se você que está aí do outro lado, você quer uma obra que traga qualidade, segurança, que seja entregue no prazo, dentro dos padrões, conforme acabamento de projeto, aí você precisa de um construtor, você precisa de um engenheiro, você precisa de um arquiteto, você precisa de um responsável, alguém para cobrar, alguém para, se ele fizer merda, você acionar a justiça, porque ele tem um RT, ele tem um CAL, e é direito do consumidor, é direito do cliente. Ele tem esse direito, meu amigo. Se você está fazendo merda na casa do povo, se prepare, com a hora a conta vai chegar. Exatamente, Jean. Engenheiro não é contratado para resolver problema, não. Para evitar problema. Se você está causando problema na casa das pessoas, uma hora essa conta vai chegar, meu amigo. Desculpa lhe dizer, mas é a verdade. Então, pessoal, você como engenheiro, você não vai estar lá o tempo todo na obra, não, nem é preciso. Você precisa criar uma filosofia de trabalho para que essas pessoas comecem a cumprir. Mas Felipe, eu sou recém-formado, eu estou começando agora, eu não sei fazer obra, eu nunca fiz na alvenaria, eu nunca tirei um esquadro. Você não precisa saber disso. Você precisa saber como funciona o princípio, a teoria. Você precisa colar no mestre de obra e dizer, me mostra aqui o esquadro. Mesmo que você nunca tenha tirado, mostra aqui que a obra está no esquadro, vamos conferir. Aí ele vai lá conferir com você, você vai analisar, pô, pera aí, realmente tá correto ou não tá. Me explica aqui como é que você fez isso. Chama o cara e cola nele, aprende junto com ele, tenha humildade, entenda como funciona o processo na prática e dê sugestões, mude. Você não tem que saber de tudo sobre todo tipo de obra. Eu não sei, eu só falho em estrutura metálica, por exemplo, não tenho conhecimento. Se aparecer uma obra eu vou rejeitar? Não, eu vou chamar e vou botar alguém que já trabalhou com aquilo, um mestre responsável, um encarregado que já trabalhou com esse tipo de serviço e vou junto com ele, cobrando ele, porque o meu papel é cobrar. É orientar, é buscar. E é assim que acontece. Eu não preciso saber de tudo. Eu preciso encontrar alguém que saiba. Tá? Eu preciso gerenciar. Eu preciso fazer. Vamos dar uma... Eu estava assistindo o filme ontem de Steve Jobs. Cara, muitas das coisas ele não programava. Ele só tinha a ideia e cobrava. Ele pagava pessoas para fazer isso. Assim como você vai pagar o pedreiro, o servente, o encanador, o eletricista. A obra, ela anda sozinha. Se você tiver uma boa equipe, a obra vai fluindo. E você é o cara que vai estar lá jogando com ela. Vai estar equilibrando, equalizando, melhorando, processando, trazendo novos processos e garantindo a qualidade da obra. Você não precisa saber de tudo. Você precisa ter força de vontade para querer aprender tudo.
Faz sentido para vocês? Felipe, e aí? O que é que eu vou fazer agora? Primeira, a dica antes de começar a obra foi contratar mão de obra indicada sempre que possível, tá, gente? Nem sempre você vai ter isso, mas é uma forma de filtrar pra caramba a qualidade da tua obra. E a outra dica que eu vou dar é fazer o seguinte. Não precisa saber de tudo, esse é o telefone de cada um, muito bom. Você precisa entender também, pessoal, como monitorar esse serviço. Olha, de nada adianta eu estar fazendo uma obra e essa obra não cumprir o prazo. Eu tenho que acompanhar o planejamento e monitorar. Eu tenho que pegar, por exemplo, eu tenho uma obra e eu quero terminar ela em 3 meses. Poxa, o que é que eu tenho que fazer desses 3 meses voltando para aquela obra terminar? Ah, vou começar a fazer alvenaria, eu tenho 400 metros de alvenaria, eu tenho que terminar em uma semana. Se eu for analisar 400 metros de alvenaria dividido por 5, eu vou ter que fazer 80 metros de alvenaria por dia. Então, eu vou analisar dia após dia ou semana por semana se eu estou cumprindo as metas de planejamento, se eu estou cumprindo a minha linha de balanço. Se eu não estou cumprindo, eu tenho que pensar em uma solução. Poxa, passou 3 dias. 3 dias, olha, presta atenção. Eu tinha 400 metros de revestimento para fazer em uma semana, 5 dias trabalhados. Passou 3 dias, eu só fiz 100 metros. Alguma coisa está errada. O que é que eu vou tomar? Qual a minha medida de ação? Aumentar a equipe de mão de obra? Estender o horário de trabalho? Dividir? Contratar mais gente? Eu tenho que analisar dia após dia, semana após semana, quais os métodos que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo final, que é terminar a obra no prazo. Então, quais as medidas de ação eu, como engenheiro, devo fazer? Que tal chamar o encarregado, chamar o médico, dizer o que é que está acontecendo? Se continuar nesse ritmo, a gente não vai entregar. Está precisando de quê? Está faltando material? Está faltando mão de obra? O que é que eu preciso fazer para a gente alcançar essa meta? Essa semana aqui já perdemos tanto, só temos 2 dias para terminar isso. Vamos fazer um mutirão, vamos fazer uma empreita, vamos fazer um acabou-largou, vamos pensar em uma solução juntos, mas eu quero entregar a obra no prazo, meu amigo. Eu quero entregar a obra no prazo. Eu me comprometi que entregar a obra em 3 meses e eu vou entregar com você aqui ou sem você aqui. Ainda brinca mais. Se você quer terminar a obra no prazo, pode continuar comigo, mas se não quer, já pode sair que eu vou arrumar outro que resolva. Felipe, pode ser assim? Pode. Você está cobrando para isso, você paga para isso. É seu direito. Se o cara não está atendendo, vai para fora, meu amigo. Se eu não te vou atendendo, eu vou para fora, o meu cliente vai me demitir? Então, não tem na empresa, não tem esse negócio de ser bonzinho, mas é um cara tão bonzinho, mas não me atende. Na obra é o seguinte, a gente entra na obra para trabalhar, amizade é consequência. Não se mantém emprego de ninguém por amizade, por coleguismo ou por medo de ninguém, não. Não está servindo troca. E em cada troca dessa você vai aprendendo. Tem que trabalhar com produtividade também, sair com serviço, com empreita, atividade, com monitorar, planilhar, cara. Eu tenho que saber. E isso você vai aprendendo com o tempo. Você vai chegar na obra já sabendo? Não. Mas com o tempo você vai melhorando. Então para de achar que você vai chegar na obra e a sua primeira obra vai ser perfeita. Não vai! Não vai ser perfeita. Eu vou contar um segredo que eu já falei 1 milhão de vezes, mas eu vou falar de novo. Você vai errar. Mais cedo ou mais tarde, esse erro vai aparecer. E eu não estou dizendo isso para te desmotivar, não. É errando que se aprende. É melhorando processo após processo. É erro após erro, uma melhoria contínua. Eu errei pra caralho. São 10 anos. Cara, eu olho para os meus erros e digo que eram erros infantis. As cagadas que eu fiz lá atrás me trouxeram ao nível que eu estou hoje. E eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de errar. E graças a Deus que eu tive a oportunidade de errar na empresa dos outros. Porque eu errava tecnicamente, tinha como consertar, mas não saía do meu bolso. E quando é na minha própria empresa? E se os erros que eu cometi lá atrás fossem nas reconstruções? Então aproveitem enquanto é tempo de errar. Comecem, errem. Busquem, é errando que vocês vão crescer, cara. E eu digo isso sem medo. Até hoje a gente comete erros, cara. Só não erra quem não faz. O erro é inerente de quem está tentando. O erro é inerente de quem está começando. O que você não pode fazer é continuar errando. Porque aí se você continuar no mesmo erro, você está sendo burro. Desculpa falar isso. Continuar errando na mesma tecla é burrice ou está agindo de má fé para prejudicar a empresa ou você mesmo. Faz sentido? Como é que eu sei que eu vou botar a mão na panela que tá quente, bota a mão na panela que tá quente e tira. Ai, tá quente, mas peraí, deixa eu ver se tá de novo. Aí bota a mão de novo, é burrice. É agir como criança, e não é o nosso papel. Nós temos que agir como engenheiros, errar e anotar. Olha, eu tenho uma frase que diz o seguinte: cada erro que você cometeu é o checklist perfeito para a sua obra perfeita. Para de medo, velho. Cara, tu é engenheiro, tu já tá na frente de mais de
não sei quantos milhões de pessoas que estão construindo sem profissional. Mestre de obra constrói sem diploma, pedreiro constrói sem diploma. Nós temos corretores, advogados, médicos construindo sem nunca ter pisado numa faculdade de engenharia. E você, engenheiro formado, tem medo de construir porque tem medo de errar. Meu amigo, você vai errar. Pode ter certeza. Mesmo que você tenha pós-doutorado, mestrado, que você seja o Einstein das galáxias, você vai errar como eles erraram. Como eu já errei. Agora, erre enquanto é tempo, erre enquanto for barato. Engenheira Marina Lima, como implementar um processo de gerenciamento em uma empresa que não tem esse costume? Vamos lá. Nenhuma empresa que tem esse costume, geralmente ela aceita que você venha com boas influências, que você chegue criando algo novo, tá? Sempre que a gente chega numa empresa, a gente tem que chegar com cautela. E eu costumo dizer o seguinte, tenta implementar mostrando resultado. Pode ser que ninguém da tua empresa te ajude, mas você começa sozinho, entra e mostra quais são os resultados que aquilo está oferecendo. Olha, contra resultado não existem argumentos. Mostra que é mais barato fazer esse processo. Mostra pro pessoal através de gráficos, números e valores. Cara, engenheiros e donos só entendem gráfico, números, valores e reais. Se você mostra através disso que vale a pena, eles vão implementar. Porque ninguém gosta de perder dinheiro. Todo mundo quer ganhar. Então, a partir do momento que ele enxergar nisso uma oportunidade, você vai ter todas as cartas na mão para poder implementar qualquer sistema de gestão. Agora, começa dando exemplo. Muitas das vezes o cara não quer aceitar e você tem que colocar o seu na reta. Se você tem certeza e acredita naquilo, faz como eu já fiz antes. Ó, eu vou botar aqui, se der errado, tu me bota para fora, mas eu garanto que vai dar certo. Então, você tem que ter total confiança de que isso vai dar certo. Dúvidas, perguntas, eu acho que é isso. Fiquem com Deus, dá aquela hashtag 2020, marca as deconstruções e nos vemos nas próximas lives. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live.